Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que cresce muito. Acesse, se inscreva, acione as notificações. O tema de hoje, mais uma vez, é polêmico, é importante. Nelson Mandela. Qual a verdade sobre ele? Ele foi um revolucionário ou um pacificador? Daqui a pouco, dois convidados com posições antagônicas a respeito desse assunto. Mas antes de apresentá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Nelson Mandela é considerado por seus admiradores um dos maiores líderes políticos e humanitários dos últimos séculos, responsável direto por livrar a África do Sul da segregação racial. Todavia, seus críticos o consideravam um terrorista comunista. Na verdade, o líder africano nunca gostou de ser rotulado. Mas afinal, qual é a verdade sobre Nelson Mandela? Comigo, dois debatedores notáveis com posições diferentes. O Edergênio Negreiros Vieira, ele que é mestre em educação, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Prazer estar aqui nesse espaço. Prazer é todo nosso. Conosco também o Frederico Rodrigues, ele que é fundador da Frente Conservadora de Goiânia e escritor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite, Edergênio. Boa noite, Rafael. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito feliz de estar aqui nesse programa que permite um formato tão essencial hoje em dia, que é esse debate livre de ideias aqui. Edergênio, professor, qual a verdade, na sua ótica, sobre Nelson Mandela? Revolucionário ou pacificador? Primeiro é preciso saudar, né, o Frederico, a importância, Rafael, perdão, preciso saudar a importância do Nelson Mandela para a história da humanidade, né? Preciso saudar a importância do Nelson Mandela para a história da humanidade. Inclusive, no último dia 18 de julho, nós lembramos o passamento do Nelson Mandela, que inclusive é comemorado o Mandela Day, né? Que é um dia importante para refletir sobre a questão das relações raciais no mundo, além, é claro, também na luta pelos direitos humanos, o direito pela igualdade de gênero e o direito das crianças. E aí, só de carregar todo esse legado com relação a essa data instituída pela ONU de forma unânime em 2008, não tenho dúvidas de que Nelson Mandela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pacificadores da história da humanidade. Frederico Rodrigues pensa um pouco diferente, totalmente diferente, concorda, discorda? Eu penso mais ou menos como Mandela, né? Se você for ler o livro dele, Longo Caminho pela Liberdade, você vê que ele lá já se define como um comunista. E ele define também as ações e inclusive os atentados que ele autorizou. Então, se você for perguntar para os apologéticos, para a grande mídia, para todo mundo que participou dessa criação do mito em torno de um falso herói, que foi o Mandela, realmente ele vai sair como uma pessoa boa. Agora, se você perguntar para o próprio Mandela, segundo os próprios livros dele, e segundo também as pessoas que trabalharam com ele na época do CNA, na época do Partido Comunista da África do Sul, você vai ver que não é bem assim. Que há muitas manchas no legado dele e justamente por isso eu não acho que justifica a fama de herói que ele recebe hoje. Nelson Mandela, para você, é um herói? Olha, eu penso o seguinte, querido, o fato da pessoa ser um comunista ou participar de um partido comunista não cabe a ele a pecha de ser uma pessoa que seja, digamos, totalmente contrária ao bem da humanidade. Muito pelo contrário, o comunismo, na sua essência, é uma doutrina política que quer, acima de tudo, o bem para todos, a igualdade para todos, né? Se você for pensar, por exemplo, nos ideais que o próprio Jesus Cristo, cristão, carregavam, esses ideais eles estão muito próximos, por exemplo, do que é pensado lá no chamado comunismo primitivo, que é o quê? Que é a igualdade das pessoas, que é uma relação de harmonia entre a sociedade e, acima de tudo, a abolição das classes sociais. Por isso eu não tenho problema por exemplo, rotular o Nelson Mandela como comunista. Inclusive, ele participou, de organizações comunistas, mas ao longo da sua história ele rompe com esse processo. Mas não que isso seja um demérito para a biografia do Nelson Mandela.
Demérito ou virtude, Fred? Não, demérito completo. Não sei de onde a Dergente está tirando isso. O simples fato de uma pessoa se identificar como comunista, para mim, já é uma terrível mancha na carreira dela, de onde ela não pode se livrar. Posso fazer uma pergunta? Se alguém se identificasse como pertencente ao partido nazista, você se sentiria incomodado? Aí você está fazendo uma confusão crassa não é confusão, não. Você se entre sentiria nazismo incomodado? e comunismo. Você se sentiria incomodado? Você está fazendo uma confusão Você se sentiria crassa. incomodado? Não, você está Não, fazendo você uma se sentiria confusão incomodado não. Aí Não tem você- problema nem em participar do Partido Comunista, nem do Partido Nazista Aí para nós você. estamos falando de dois aspectos Não, ok, políticos mas você se totalmente sentiria incomodado? diferentes. Porque a única diferença que eu vejo, e isso é histórico, a única diferença que eu vejo entre comunismo e nazismo é que o comunismo matou pelo menos 5 vezes mais pessoas. No entanto, o comunismo, hoje em dia, ele foi lavado na sua própria sujeira pela mídia. E é daí que vem esses falsos heróis como Mandela. Você comparou com Jesus Cristo, comunismo, completamente errado. Jesus Cristo nunca forçou a distribuição de riquezas. Ele simplesmente incentiva você a amar o próximo como a si mesmo. Não é o que o comunismo faz. O comunismo vai lá, toma o que você produziu e faz uma distribuição forçada. Se você reclamar, você é morto. Isso não sou eu dizendo, são as várias experiências históricas do comunismo ao longo do ano. Mas uma questão do Mandela, a questão é que ele sempre foi comunista. Ele sempre foi comunista. Ele só se revelou depois do atentado de 60 a 61, que em Sharpeville, onde o Partido Nacionalista da África do Sul realmente fez uma repreensão gigantesca nos militantes anti-apartheid e mataram vários militantes. Então foi aí que ele viu a oportunidade. Mas desde então ele já era influenciado pelo Partido Comunista da África do Sul, que tinha suas garras dentro do Congresso Nacional Africano, que era o grupo que fazia parte do Nelson Mandela. Então o Partido Comunista era tão forte lá dentro, que inclusive os amigos mais próximos do Mandela eram coronéis da KGB, como Joe Slovo, que provavelmente o Dergente deve conhecer. Então não é isso de falar, ele é comunista, ele não é mau por isso. Ele era mau justamente porque ele adotava os princípios do comunismo, que não é mais essa experiência romantizada que o Edergênio trouxe aqui, distribuição de riqueza. O comunismo, desde aquela época, já passou a ser uma experiência de concentração de poder. E o que incomodava o Mandela e o grupo dele naquela época não era o apartheid, não era o fato de negros serem segregados, era o fato de que não era ele que estava no controle daquele apartheid, não era o grupo dele que estava segregando os inimigos. Então, se você for fazer essa análise histórica e verdadeira, e que não vem só dos livros do Mandela, mas dos livros e entrevistas de pessoas que conviveram com ele naquela época, eu realmente não sei como esse cara pode ser um exemplo de virtude e de moral na nossa sociedade hoje em dia. Eu acho interessante essa perspectiva que o pessoal da direita traz com relação ao comunismo e com relação também às pessoas que teorizaram a respeito do comunismo. Isso é uma prova inequívoca que dessas pessoas não leram uma vírgula a respeito do que é o comunismo. Se eu for dar uma história acerca Onde ele funcionou? Se eu for constituir... Onde ele funcionou, conta pra gente. O senhor pode deixar eu responder, por favor? Claro, mas depois você me responde onde ele funcionou. Sim, senhor. Então, tá. É porque as experiências comunistas não são experiências que nós podemos dizer o seguinte, olha, efetivamente eu tive um país onde o comunismo se implementou. A experiência comunista, ela nada mais é do que um processo de um caminho para uma nova humanidade, para a superação desse capitalismo atroz que nós nos encontramos nesse momento. Eu acho muito interessante as pessoas levantarem esse debate a respeito das críticas, que inclusive os partidos de esquerdas fazem a respeito da Constituição dos seus estados nacionais, e o Mandela não foge dessa regra. Se a gente for estudar, por exemplo, a perspectiva das revoluções africanas, o que você tem como característica nas revoluções africanas? Sim, esse alinhamento com uma perspectiva marxista, com a perspectiva comunista, mas ao mesmo tempo, o que você percebe? É que essas revoluções comunistas, especialmente na África, elas não nasceram do seio da própria população. E isso obstaculiza, sem dúvida nenhuma, o processo de transformação revolucionária dentro da África do Sul e em outros países. Ou seja, você trouxe mais exemplos de onde o comunismo não funcionou. Agora, dá um exemplo onde o capitalismo funciona. O tempo Se inteiro. a gente for pegar, por exemplo, o Haiti. Olha que gostoso. Se a gente for pegar o Haiti. Olha as roupas, olha você bem vestido, olha você utilizando seu celular. Inclusive uma roupa africana, né? Mas se nós formos pegar o Haiti. Olha seu celular também é um celular africano. Vou trazer uma perspectiva para o pessoal entender. Nós tivemos recentemente a crise em Cuba. E também temos uma crise no Haiti. Você tem um país cubano, que é um país comunista, onde você tem uma crise social advinda, obviamente, de um longo processo de embargo, de bloqueio comercial de 60 anos dentro da sociedade cubana, e aí você não teve, por exemplo, uma perspectiva de convulsão social dentro do Estado cubano. Olha para o Haiti.
Olha a situação do Haiti. Olha a situação de um país capitalista e da miséria desse país capitalista com relação à situação do Haiti. Não, você já trouxe um assunto completamente diferente. A gente pode fazer um debate específico sobre Cuba aqui, mas basta dizer que a população está lá sendo subjugada desde 1958 por pessoas que não se diziam comunistas no começo, mas a partir de 61 já se diziam comunistas, que são os Castro. Até hoje eles mandam naquela ilha e já quebraram completamente o espírito da população. O que a gente está vendo hoje aqui, e você, como se disse aqui, defensor dos direitos humanos, é um grito de guerra do pessoal de Cuba. É como se fosse a última força que eles têm e eles estão tentando se livrar de um regime ditador. Eu não acho que faz sentido você menosprezá-los dessa forma. A própria questão do embargo, olha, o embargo seria teoricamente só contra os Estados Unidos, mas desde 1992 o embargo já não impede que Cuba receba medicamentos e equipamentos hospitalares, né? Então, de qualquer forma aí, essa justificativa de que o embargo está prejudicando Cuba, isso não faz sentido nenhum, meu amigo. Eu vou te pedir algum lugar onde o comunismo tivesse funcionado. E o que você trouxe foi, mais uma vez, falar que as revoluções comunistas na África não funcionaram. Então, até mesmo o seu melhor exemplo de comunismo é um exemplo de fracasso. E outra coisa, se você for olhar Moçambique, Angola, Congo, todos esses partidos onde a Liberação Nacional Comunista entrou na época da Guerra Fria para retirar, para fazer aquela influência ali, que na verdade o que eles queriam era as riquezas da África mesmo, todos esses partidos, todos esses países sofreram um democídio na sua população. Aonde o comunismo tentou ser implantado, ele não teve sucesso, e você mesmo afirmou isso. Mas o grande problema aqui não é só a falta de sucesso do comunismo, é a falta de capacidade de ter sucesso no comunismo. Porque mesmo que você seja uma pessoa extremamente bem intencionada e saiba certinho como tem que fazer para o comunismo ser implantado, mesmo que todos os outros antes de você não tenham conseguido, mesmo que você tenha todas essas boas intenções e tente implantar o comunismo, quando você estiver chegando lá, um mais poderoso vem, bate na sua cabeça, te mata, te põe na cadeia no cemitério e passa a fazer a versão dele de comunismo. É assim que aconteceu em todas as experiências históricas. Você, como professor, deveria saber disso. Eu penso interessante a capacidade que vocês têm de falsear a história. Isso prova que vocês Onde o comunismo deu certo, então? Total desconhecimento. É só trazer o exemplo e a discussão encerra. Olha, camarada, eu posso dizer para você, onde o capitalismo deu certo. Aqui no seu celular, no seu celular, no ar-condicionado, na sua roupa, sistema social, no carro que você pegou para chegar aqui. Um sistema social onde as pessoas estão passando fome, um sistema social onde as pessoas morrem constantemente pela violência do Estado. Mas ninguém mata mais que o Estado comunista, 100 milhões de pessoas, 60 milhões só na China. Então, onde esse modelo de produção social é um modelo de produção social que deu certo. Olha, muito pelo contrário, as nossas contradições, elas são resolvidas a partir do seio do próprio povo. Então, é a partir dessa perspectiva que nós devemos pensar uma nova sociedade. O próprio povo que é os Castro lá. E a superação dessa nova sociedade exige, acima de tudo, a superação dessa sociedade exige, acima de tudo, uma compreensão acerca da história. Pelo que eu vi, você não tem essa compreensão a respeito da história. Seus exemplos o que nós temos de concreto é que o Nelson Mandela é uma grande referência para as pessoas na África, é uma grande referência no sentido de constituir uma sociedade mais igual para todos e para todas. Não é, na verdade, o Nelson Mandela, o período mais grave, o período onde mais houve violência na África do Sul, foi justamente depois que o Nelson Mandela foi liberado. Que absurdo. E isso foi avisado até por políticos internacionais. Por quê? Porque ele não tinha representatividade popular lá. A maioria na África do Sul, na época, eram dos Zulus. Ele não seria reconhecido como líder. E assim que ele entrou, ele passou a perseguir não só brancos, os boers conhecidos, ele passou a perseguir negros também que não concordavam com ele. Total desconhecimento a respeito da história. Tem um fato interessante a respeito de quando Nelson Mandela assume o poder na África do Sul, é que quando ele é eleito, né, ele vai tomar... Eleito em eleições fraudulentas. Ele vai ascender ao poder. Todas as pessoas brancas que faziam parte ali do gabinete, né, como se fosse o Palácio do Planalto lá em Brasília, elas simplesmente pegaram as coisas delas e iam embora. O Mandela chama todos eles, porque ele faz um governo de reconstrução nacional. Então por que houveram tantas mortes justamente quando ele estava no poder? Ele faz um governo de reconstrução nacional, ele faz um governo que busca unificar a África do Sul. É óbvio que essas contradições, que são contradições seculares, que são contradições que fazem parte da própria história do continente africano, né? Essas contradições elas vão se aflorar dentro do governo do Nelson Mandela. Olha, o governo de coalizão do Mandela, Mandela diminuiu a expectativa de vida da população africana em 13 anos até 2011. O que justifica isso? Vamos fazer o seguinte, chegou o momento da gente chamar o intervalo, o debate está muito bom, daqui a pouco a gente volta para falar de Nelson Mandela, revolucionário ou pacificador? Daqui a pouco.
Oi, pessoal, aqui não é Netflix, mas tá todo mundo esperando a segunda temporada do TBC Pop. Se preparem, porque o nosso programa volta com matérias exclusivas, quadros novos e muita diversão. Fiquem ligados, em agosto estamos juntos e misturados aqui na TV Brasil Central. A Brasil Central mostra que as rodovias de Goiás estão sendo recuperadas com qualidade. Estradas novas e com manutenção vão garantir segurança para sua família e maior facilidade no transporte de cargas. A Brasil Central está crescendo com Goiás. A Brasil Central está mais perto de você e agora, durante a nossa programação, você participa mandando vídeos. Como é que tá aí no seu bairro? O mato tá alto? Tá faltando iluminação? As ruas estão cheias de buracos? Olha, pega o seu telefone na horizontal, faça um vídeo mostrando pra gente esses problemas e mande para o nosso WhatsApp 992466182. É muito fácil, 992466182. Tem problemas aí perto da sua casa? Mande a sua bronca. A Brasil Central agora é de todos os goianos. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito. Polêmica na veia mais uma vez. A verdade sobre Nelson Mandela. Afinal de contas, ele foi um revolucionário ou um pacificador, um pouco das duas coisas, já que ele teve longa vida, né? E durante essa trajetória, Nelson Mandela ficou 27 anos na prisão. Comigo, para falar sobre esse assunto, o Edergênio Negreiros Vieira, ele que é mestre em educação, e o Frederico Rodrigues, ele que é fundador da Frente Conservadora de Goiânia. Professor Edergênio, como que se deu a prisão de Nelson Mandela? Fale um pouco sobre esses 27 anos na prisão. E durante esse tempo todo, quase 3 décadas, na sua visão, ele alimentou ódio no coração ou teve um poder de resiliência para pensar muito a respeito daquilo que ele faria depois? Essa questão ela é interessantíssima, Rafael, porque muito se fala da força da correnteza das águas, né? Quando elas tudo arrastam. Mas não se fala da margem que oprime essas águas. Essa perspectiva, ela também está relacionada à luta de libertação do qual Nelson Mandela, a luta, né, pela união e contra o apartheid na África do Sul, do qual Mandela foi um dos grandes responsáveis. Mandela foi o preso político mais famoso do mundo, né, que mobilizou, inclusive, diversas organizações sociais na luta pela sua libertação. Essa história, né, que é contada, inclusive, em verso, prosa e também em filme, retrata bem a luta desse grande líder mundial para a constituição e para a unificação da África do Sul. Não apenas da África do Sul, mas também de todo o continente africano, que merece, sem dúvida nenhuma, um olhar especial. Esses 27 anos, né, dentro do cárcere, sem dúvida nenhuma, são 27 anos que provoca uma mudança significativa, inclusive no próprio pensamento do Nelson Mandela, né? Desde quando ele atua como jovem advogado, né, passando por sérias questões de conflito dentro da África do Sul, até esse período em que ele passa no cárcere, que é esse período que acontece, sem dúvida nenhuma, grandes transformações na África do Sul. E aí eu penso nesse aspecto, sabe, de como é importante também essa questão do Nelson Mandela ter mandado esse recado a partir do cárcere, né? O indivíduo passar quase 30 anos preso de forma injusta e mesmo assim, quando sai numa perspectiva para unificar a sociedade sul-africana, carrega esse legado que nós estamos debatendo aqui hoje, da importância desse nome para a constituição de uma paz social, que vai ter as suas contradições, sem dúvida nenhuma, mas que, acima de tudo, busca a igualdade para todos e para todas. Olha, ele não trouxe paz social coisa nenhuma. O período mais sangrento da África do Sul foi justamente após o Mandela ser solto.
Outra coisa, você falou que ele mudou no cárcere, que ele pensou que agora ele está uma pessoa benevolente e sabendo perdoar. Não, eu não disse isso. Não põe palavras na minha boca. Você acha que ele mudou? Você acha que ele melhorou no cárcere? Eu acho que o indivíduo está mudando o tempo todo. Mas você acha que ele melhorou no cárcere? Pergunta bem objetiva. A partir de qual parâmetro você está dizendo mudou? Ele está disposto a perdoar as pessoas que fizeram mal para ele? Sem dúvida nenhuma. Não está. Em 1985 foi oferecido a Nelson Mandela a chance de sair da prisão desde que renunciasse à violência. Tudo que ele tinha que fazer é isso. Olha, fale para os seus grupos que você vai renunciar à violência. Ele disse, não vou renunciar. Ele só foi sair, provavelmente, 6, 7 anos depois que entrou todo um processo de limpeza de imagem dele na mídia, na grande mídia, e fazendo, sim, performances midiáticas. Toda essa questão aí do Mandela, libertador, Mandela, uma pessoa que sabe perdoar, isso tem nada a ver, pessoal. A África do Sul sofre até hoje com os grupos que ele colocou no poder, que são o COSATU, o DF e o próprio CNA. Também o CNA, né, que é o Congresso Nacional Africano, que na época não tinha pessoas boas e que sim eram anti-apartheid, e que foram tomados, o CNA foi tomado dessas pessoas pelo grupo da Mandela, hoje em dia eles estão no poder e ainda até hoje, presta atenção, mandados pelo Partido Comunista da África do Sul. Então, desde 1958, o Partido Comunista tem influência na África do Sul e é justamente por isso que o grupo do Mandela está no poder até hoje, desde a época que ele foi libertado até hoje. Mas um personagem muito importante que a gente tem que trazer aqui também, que eu não sei se o Edergênio vai trazer, porque realmente não é do interesse dele, é a Winnie Mandela, que é a esposa do Mandela. Na época que o Mandela estava na cadeia, começou-se a fazer um processo de glorificação dessa personagem, que é uma personagem talvez mais cruel ainda que o Mandela. Sabe o que é necklacing? Você sabe o que é necklacing, não sabe? Colar bárbaro? Eu explico para o pessoal, deixa eu explicar. Colar bárbaro é um tipo de tortura aprovado, incentivado e utilizado pela Winnie Mandela, aonde no pescoço de detratores, de opositores ou desafetos, eles colocavam um pneu e ateavam fogo nesse pneu. A pessoa morria não só pela asfixia, mas também pelo calor e a borracha que derretia na pele dela. Pelo menos 3.000 pessoas estão documentadas como tendo sido mortas por esse método de tortura avalizado e utilizado pela Winnie Mandela. A única diferença da Winnie Mandela, que é a esposa do Mandela, a segunda esposa, né, ele casou depois. A única diferença do Mandela para a Winnie Mandela é que o Mandela não sabia se cortava o nariz do inimigo. Ele gostava de cortar o nariz do inimigo. Já a Winnie Mandela gostava de fazer o necklace, que é esse colar bárbaro, que é um pneu pegando fogo na pessoa. Então, pelo amor de Deus, como que pessoas assim podem ser referência de moral, de virtude e de reconciliação? Se até hoje eles perseguem inimigos. O apartheid na África do Sul só mudou de lado. Muita gente está achando que você está defendendo o lado do Partido Nacionalista da África do Sul. Não, tem um lado nesse meio aí que a maioria das vezes é esquecido. De um lado tem o Partido Nacionalista da África do Sul, que subjugava o povo com apartheid. Do outro lado tinha o grupo do Mandela, que subjugava o povo com suas vontades autoritárias. A única coisa que aconteceu foi quem mudou de lado. E no meio do caminho tem o povo da África do Sul, brancos, negros, seja qual for a etnia, seja qual for a raça, que sim é subjugado por esses dois tipos de poderes autoritários todo esse tempo. Tentar lavar o Mandela, falar que ele recebeu o Nobel da Paz, falar que ele foi alçado por líderes, que ele foi respeitado por líderes. O Nobel da Paz ele recebeu. Não, mas o Barack Obama também recebeu o Nobel da Paz, e o Barack Obama recebeu o Nobel da Paz no seu primeiro ano de governo, ele nem tinha feito nada. Ele tinha literalmente entrado na presidência, recebeu o Nobel da Paz, e o que ele fez em seguida? Passou os 8 anos de governo dele bombardeando países no Oriente Médio e matou pelo menos 20.000 pessoas. Como que o Nobel da Paz bombardeia e mata 20.000 inocentes? Então, o Nobel da Paz, para mim, não quer dizer muita coisa. Não queria dizer na época do Obama, não quer dizer na época do Mandela também. O próprio Nobel, hoje em dia, tem muito mais um aspecto político do que um aspecto humanitário. Então, essa outra questão muito importante aqui, só para finalizar, a gente provavelmente quer responder. Criou-se lá, nos moldes daqui, uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade chegou a julgar a Winnie Mandela pelos seus crimes de necklacing, desse colar bárbaro, de pôr o pneu na cabeça das pessoas e pôr fogo. Ela foi julgada e foi condenada a 6 anos de prisão. Aí você pensa, então realmente estava funcionando, né? Quem cometeu os crimes lá, não importa o lado, está pagando. Só que depois que a mídia saiu de lá, depois que a mídia noticiou o julgamento, esses 6 anos de prisão foi revertido em multa. Ou seja, pelo assassinato de uma garota de 14 anos que ousava discordar dos meios atrozes e comunistas dela, ela recebeu 6 anos que depois foi convertida em multa. Então, mais uma vez, eu faço essa pergunta aqui para quem está nos assistindo. Como que pessoas com esse histórico vil podem ser referência de moral e boas virtudes? O que nós percebemos aí na fala do Frederico, do Frederico Rodrigues, é mais essa vez essa tentativa, que eu classifico até uma tentativa vil, né, de desvirtuar o que é a história, né? Sobretudo quando essa história ela vem de um continente
que é totalmente desconhecido, né, por parte da população brasileira, em que pese o fato de que nós temos a nossa matriz, né, étnica totalmente ligada a esse continente. Obviamente que o processo de revolução, ele não é feito com flores. O processo de revolução não é feito então, de tem forma... que matar, né? Depois você chegou no poder, você mata quem te perseguiu antigamente. Posso falar? Claro. O processo de revolução não é um processo com flores. Aliás, muito pelo contrário, a Revolução Burguesa rolou cabeças na França, né? Então, esse processo revolucionário ele é extremamente cruel. Agora, ele tem uma perspectiva que é o nascimento, né? A criação de uma nova sociedade. As contradições acerca do povo sul-africano foram resolvidas dentro da lógica daquele modelo que ora se apresentava. O que a gente precisa... Fala a palavra, assassinatos. As pessoas foram assassinadas dentro dos modelos daquela sociedade. Não usa eufemismo, não. Você não é professor de língua portuguesa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma coisa que é fundamental, Frederico, e aí eu te dou uma dica com relação a isso. É olhar para a história com um olhar crítico e, a partir dela, pensar novas formas de organização social, pensar novas formas para fazer com que aquele tipo de sociedade seja superado. Obviamente que a sociedade sul-africana, elas têm as suas inúmeras contradições, mas isso não apaga de forma nenhuma o legado de Nelson Mandela. Isso muito pelo contrário, isso reforça a nossa esperança, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa busca incessante para aquilo que o Nelson Mandela sempre defendeu, Professor, que é uma igualdade entre todos e todas. Existe mancha na vida, na trajetória de Nelson Mandela? Existe mancha em qualquer biografia, querido Rafael Vasconcelos. Se você olhar, por exemplo, com um olhar crítico, por exemplo, para qualquer ato que você tenha tomado no seu passado, você vai perceber que você tem, por exemplo, uma criticidade com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu disse para você e me refiro também ao Frederico. O olhar histórico, né? Quando você olha a partir daqui, você vê inúmeras contradições dentro daquele processo revolucionário. Quais são as manchas? Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão, sem dúvida nenhuma, da questão da violência. Mas a violência, já diria o Marx, ela é um motor da história. Ela faz parte de todas as lutas revolucionárias, de todas as transformações sociais. Ela teve um componente essencial na constituição daquela revolução, né? Que é a questão da violência. Toda revolução é uma revolução violenta, não se enganem com relação a isso, mas é a partir daquele momento que a gente passa a olhar para aquelas atrocidades e ter uma esperança de que o mundo possa ser melhor. Os fins justificam a violência? Esse é um princípio de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Mas, por exemplo, olha a violência do que foi, por exemplo, o regime nazista na Alemanha, do que foi o regime fascista na Itália. Mas ninguém defende o regime nazista. Você está aqui defendendo Mandela. Querido, mas é o que eu estou dizendo para você. É a partir de... Sua analogia foi péssima, daquela experiência de violência, que não foi uma experiência de violência nova. O que os nazistas fizeram na Alemanha e o que os italianos fizeram na Itália, assim como o Franco fez na Espanha, nada mais foi do que a violência colonial que essas nações imputaram a índios silvícolas brasileiros, assim como pessoas na África. É muito interessante, né? Ele citou Marx aí, tem um ditado muito importante do Marx aí, que eu acho que condiz mais com esse debate, com os argumentos que estão sendo apresentados aí pelo meu interlocutor, que é o primeiro campo de batalha é reescrever a história. É justamente isso que está sendo feito aqui em questão do Mandela, reescrever a história. Mas eu vou inverter. Eu perguntei das manchas para o professor Edergênio. Você admira em algum aspecto Nelson Mandela? Não tem por que eu admirar. Não há nada no passado Ele não tem nenhuma virtude? Não, as próprias virtudes dele, que foram imputadas a ele, na verdade, não passam de jogos de interesse. Por exemplo, assim que ele foi solto e todo mundo falou que ele era conciliador, na verdade, o que ele fez logo em seguida foi dar o prêmio mais honroso do país dele para um ditador assassino, que era o Muammar Gaddafi. Ele era extremamente próximo dos Castro. Então, justamente esse fim da vida dele, que é supostamente onde ele se tornou um herói, se tornou uma pessoa extremamente reconciliadora, né? Foi a parte da vida dele que ele cometeu mais absurdos. Eu falei no começo do debate. Desde que Mandela entrou até agora, a expectativa de vida da população da África do Sul caiu 13 anos. 13 anos. Esse cara realmente está fazendo bem à África do Sul, o legado dele está fazendo bem à África do Sul. Então, vou admirar ele aonde? Onde exatamente está o ponto que eu devo admirá-lo?
O tempo terminou, né, que o nosso telespectador, internauta, tira suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso. Quero agradecer muito o Edergênio Negreiros Vieira, ele que é mestre em educação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, o Rafael, o Saldo também, o Frederico, e é isso daí, cada vez mais lutando por um mundo melhor para todos e para todas. Frederico Rodrigues, fundador da Frente Conservadora de Goiânia e escritor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rafael. Obrigado a quem nos acompanhou. Obrigado ao Edergênio. Espero estar aqui numa próxima oportunidade com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Você acompanha agora o programa Paulo Berengues, o grande jornalista de Goiás. Boa noite, Goiás.